conectando com aqui, com agora, com esse momento, com esse aniversário, com esse presente do universo, com a gratidão por estar viva, por esse momento, pela clareza, pela lucidez, pela consciência de tudo que você tem consciência, e a oportunidade de ter acesso às ferramentas que você tem. Hum. Então eu vou começar com a oração. Enquanto fazemos essa leitura, permitimos que as energias da Terra e do cosmos fluam pelos nossos corpos, abrindo as portas através das quais nos tornamos mais conscientes da nossa espiritualidade e aumentamos a comunicação com o Deus do nosso coração. Que seja permitido, com a bênção do Ser Supremo, que o que quer que aconteça durante essa leitura, de mapa astrológico, de revolução solar, beneficie a cada uma de nós no nosso crescimento espiritual, abertura da consciência e compreensão. Que assim seja, assim é agora. Então a gente está abrindo aqui a sua leitura, a gente vai dar uma olhadinha no seu mapa natal para depois entrar no mapa da Revolução Solar. Então seja muito bem-vinda, Ana Sofia, muito bem-vinda. Então vou compartilhar aqui a tela, daí você me fala se tiver algum probleminha, tá? Se o compartilhamento não estiver legal. Tá vendo? Tá ótimo. Sim, super. Tá, então esse aqui é o seu mapa, né? Que você já conhece, que você já está habituada a ele, né? Ascendente em Câncer, Lua em Aquário. Lua em Aquário é uma combinaçãozinha curiosa, né? Porque você, assim, tem uma coisa bem virginiana, assim, e tudo, mas tem uma rebelde aí dentro, né? Também. Tem uma rebelde, tem uma revolucionária, assim, que mais? Muita sensibilidade, muito foco no propósito, né? Então tem coisas muito curiosas, assim, quase parecendo antagônicas. Só que não. Então, vamos lá. A gente tem Sol, Sol, Vênus e Quirón na casa 2. Mas, na verdade, em conjunção mesmo, a gente tem Sol e Vênus. Isso é um aspecto muito positivo, né? Como você deve saber. Bom, é isso, né? O Sol virginiano, assim, então, que ele vai falar sobre isso? E aqui, esse ponto, Ana, é importante porque esse é o ponto central do seu mapa. Nem sempre onde está o Sol é o ponto central, mas no seu caso tem muito a ver com o coração da sua jornada, né? Porque esse Sol em Virgem aí, ele vai te trazer, ele está na casa 2 ligada aos valores, né? Então ele vai te trazer essa identidade que é conectada a um valor, que é o valor virginiano, que é o valor da ordem, o valor da integridade, da concretude e do servir, né? Do servir, do ser útil. É, Você precisa muito para sentir que você está construindo algo, que você está fazendo algo na matéria, que você está com a mão na massa, né? E aí, essa casa ela fala de financeiro, então seja isso no campo financeiro, então tem aí uma mulher, né, que preza muito pela sua autonomia financeira, por ter o seu próprio dinheiro, por ter sua independência, né? É, mas também material também e também imaterial, porque isso aqui também tem a ver com seus dons e talentos que você entrega para o mundo, né? E essa conjunção aqui, ela quebra um pouco a rigidez virginiana, porque ela dá uma pitada aqui de doçura, né? É claro que é uma Vênus em Virgem. Como é que é Vênus em Virgem, né? Tem um refinamento, é como se fosse uma certa artesã, é detalhista, é metódica, mas também é curiosa, é conectada à harmonia, à beleza, mas também à praticidade. Então é aquela coisa assim que vai dando um tom meio sofisticado, clean, né? Buscando, tá sempre melhorando, tá sempre fazendo de uma forma melhor. É muito uma busca de uma estética alinhada, da ordem, da
da limpeza, né? Mas não estou dizendo a limpeza é, da sujeira exatamente, a limpeza visual também, né? Das coisas serem simples e boas, assim, no que elas podem ser. Agora, por outro lado, é uma Vênus tímida, a Vênus em Virgem. Ela não é parecida, ela não tá lá de batom vermelho, né? Ela não tá lá sensualizando, ela é na dela, né? Então tem essa timidez de se expor mais ainda, Ana, porque olha aqui, ó, o Sol no grau 13 e a Vênus no grau 17. Eles estão em conjunção. Mas a Vênus, propriamente, não o Sol, mas a Vênus, propriamente, ela faz uma oposição para Saturno, que está em Peixes. E aí, aqui, e a casa 8. Casa 8 são questões relacionadas a passado. Pode ser passado dessa vida, pode até ser passado de vida passada. Mas é como se tivessem algumas dores ancestrais aí, feridas que falam sobre a questão do controle. Um certo medo de se entregar. Saturno aqui ainda por cima está retrógrado. Saturno é um planeta kármico, né? Retrógrado mais ainda. Então é um ponto aqui que ele veio, que é um ponto de amadurecer. E que ponto é esse? Ele tem as características piscianas, que é de muita sensibilidade. Então, é como se você tem um lado muito sensível, mas é como se tivesse um pouco de medo dele, sabe? Uma certa não confiança, tipo, será que eu posso confiar nessa minha sensibilidade? Será que eu não estou viajando? Será que eu não estou inventando? Eu estou lendo mesmo ou não estou? Estou sugestionando? Sabe, tipo isso? E, como é peixes, né? Emoções também. Então, também te traz à tona, talvez, alguns bloqueios emocionais, que podem ser, como eu falei, de experiências dessa vida ou de vidas passadas, relacionadas a se sentir, sei lá, talvez abandonada, talvez não amada o suficiente, talvez ligada a alguma perda, uma sensação de que, sabe, uma sensação de que o mundo invisível ou de que o mundo romântico, o mundo emocional, pode ser perigoso, sabe? Então, é que tem um medo aqui. Esse Saturno aqui, ele imprime nessa potência que você tem aqui, né? De Sol Vênus, que é tipo, cara, é a benéfica com a luz consciente, né? Mas esse Saturno aqui, ele te traz medo. Medo de errar, medo de não controlar. E aqui é um super dilema, né? Porque você quer segurança. A Virgem quer segurança, né? E esse Saturno, ele fala, não confia em nada, não. Tem segurança aqui, não. Então tem uns abismos emocionais aí que você precisa de boia para atravessar, né? Então a gente veste a boia e vai, e segue, né? Aqui, Ana, talvez você sinta mais, ou tenha sentido mais, né? No final da infância, na adolescência, no início da fase jovem. Com a maturidade, isso aqui tende a ir se transformando mais em potência do que em desafio. Porque com maturidade você vai começando a entender, né? Você vai começando a aprender a construir, virgem, essa intimidade, sem se anular, sem se perder de você, né? A confiar mesmo quando parece meio imprevisível, né? Mas isso só vem com a maturidade. Eu não sei como você tá com 30 anos, né? Não tá com 30 ainda, 29 e 365 dias, né? Esse é uma que, sei lá, deu uma melhorada, mas eu não vou dizer que tá super Mas faz sentido pra resolvido. você? Isso já foi mais Super, previsível? É. Eu acho super. que essa que é a virada, né? Depois do retorno de Saturno, e você passou pelo retorno de Saturno no ano passado, depois do retorno de Saturno é que isso começa a se construir de uma forma diferente. Mas não é que vai estar pronto já, né? É algo que você vai galgando, né? Mas tá aí. Eu só vou te falar que com a maturidade melhora, né? A boa notícia é Tá essa. ótimo, Ótimo, não bom. tá ótimo. Melhorado que há 10 anos, tá ótimo. Não, Acho que antes disso, é você é uma bem isso. menina madura, né? Você é uma mulher madura. Você não é faixa branca, não.
Mas tem esse medo mesmo de entrar ali, né? É, Nessas, invisível, nas né? coisas mais emocionais. É, Sim. exatamente. Peraí, deixa eu tirar daqui que eu tô na frente, tá? A roda aqui. Roda da Fortuna. Pois é, a Roda da Fortuna na 8 também. Então, o que que quer dizer a Roda da Fortuna? Ia falar dela, mas já que eu tô falando da casa 8, né? Bom, a casa 8 ela é essa casa de transformações. Ela é essa casa de, das dores, dos medos, é, do oculto, do que fica guardadinho, do nosso íntimo, assim, né? E a roda aqui, ela te ajuda, ela te traz uma ferramenta para lidar com essas informações aí desse mundo mais interno, pessoal, íntimo, assim, que não se fala para ninguém. É como se ela fosse um ponto de luz aí, né? Então, ela te ajuda, ela te ajuda. E aí, se eu tô falando, né? Eu vim aqui pro Saturno porque não dá para ler esse quadro aqui sem ler ele, porque muda tudo. Mas para a gente olhar para essa conjunção de Sol-Vênus, que estão em Virgem, a gente precisa olhar para o regente de Virgem, que é o próprio Mercúrio, né? Mercúrio é em Libra, né? Na casa 3. E aqui a gente vai ter, a casa 3, ela também é um ponto muito importante no seu mapa, Ana. Porque a casa 3 ela também tem nó do norte, seu nó do norte, que está conjunto a Marte. Isso assim, aqui é super, super potente. Super. É porque é a força de ação ligada à direção da alma, né? Do destino. Então, tem uma força muito grande aqui. Mas vamos falar do Mercúrio primeiro. Aqui o Mercúrio, ele vai falar, ele fica muito bem em Libra, porque o Mercúrio é um planeta de comunicação, né, de entendimento do mundo. E em Libra, a sua comunicação ela é diplomática. Ela é diplomática. Você vai tentando mediar, você vai tentando olhar sempre para os dois lados. Você entende o mundo assim, mediando, observando, equilibrando, né? Tem uma busca por um equilíbrio. Então tem uma ponderação, tem uma elegância na sua forma de se posicionar, na escolha das palavras, né? É uma coisa de evitar confronto, até uma coisa assim que é Libra, né? Uma coisa assim de uma indecisão às vezes, de hesitar, sabe? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Será que eu vou para a escola da Aura ou eu tenho umas férias incríveis na, sei lá, em Arraial da Ajuda, né? Essas coisas assim, né? Então tem uma coisa assim de uma hesitação. Mas aí eu tenho aqui Marte conjunto ao nó do norte. E aí, isso aqui é um super chamado, um super convite para você realmente aprender a se posicionar, porque é o seu desafio. Se posicionar, Ana, é o seu desafio. O seu nó do sul, ele tá lá em Áries, né? Ele tá lá em Áries. Então, ele tá em Áries, ele tá. Eu vou falar dele daqui a pouco, vou ficar aqui mais um pouquinho. É, ele tem um posicionamento forte, né, o nó do sul. Mas o nó do norte, ele traz isso de você conseguir pesar todos os lados e mesmo assim ser capaz de tomar decisões equilibradas, né? Principalmente quando você tiver que trocar ideias. Esse Marte aqui é a força de ação, né? Mas também é um Marte muito ponderado. Ele não é um Marte pé na porta. Ele não é um Marte bruto. Ele é um Marte super delicado, né? E aqui tem todas esses três, que não é uma conjunção, né? Esses dois são uma conjunção, mas os três aqui, eles te trazem um potencial enorme de usar bem a palavra. Você trabalha, né, com comunicação ou é só com tecnologia? Não, é só com tecnologia hoje em dia, assim. Mas eu tinha muita dificuldade numa época que eu trabalhava tendo que atender as pessoas, porque não queria ter confronto, né? Trabalhava servindo cliente, se ele não gostasse, eu não podia confrontar e evitava a todo custo. Uhum. E ao mesmo tempo tendo que me posicionar algumas coisas. Então, É, esse quadro ele pode ter a ver mesmo também com tecnologia, que é o que você trabalha agora, mas com muito com foco no humano, né? Que o seu olhar é para o humano, né? E aí sim, né? Você ir entendendo o quanto o uso da palavra, o bom uso da palavra, né? Pode ser ferramenta para você, né? Para mediar, para
ajudar a pessoa mesmo a pensar, né? E você vai se tornando cada vez melhor em negociação, Ana. Em negociação, sabe? Vai afinando aí esse instrumento de negociar. Aí voltando aqui, né, pra gente explicar esse nó do sul, aqui sim, o nó do sul ele fala de um passado kármico, né, de algo que a gente traz na bagagem. É kármico, psicológico, enfim, ancestral. E aí aqui, na casa 9 normalmente vem de um passado onde você teve muitas certezas dogmáticas. Seja uma vida passada, seja, né, um passado ancestral e tal. É, impulsividade. Aí sim, tipo, doa quem doer. Então, é algo que você traz aí na bagagem. É excesso de independência. Casa 9 é ideologia. Então, talvez tivesse uma coisa assim de brigar pela própria ideologia, sabe? De tipo, sabe aquela história que Uhum. eu brinco, que eu falo que eu prefiro ser feliz do que ter razão? É uma coisa assim, prefiro ter razão do que ser feliz. Eu vou partir para cima se não concordar comigo, se não aceitar a minha ideologia, porque Casa Nova é ideologia, né? Então tem uma certa. Vem de um passado com uma certa guerra aí, né? Ah, e aí, isso que você tem que soltar, na verdade, que é algo que você já está soltando para ir para esse lugar onde sim, é importante que você tome as decisões, que você se posicione, mas com essa delicadeza libriana, né? Para não ficar mantendo esse nó do sul. Faz sentido? Faz total sentido. Porque, tipo, quando eu era mais jovem, eu era bem rebelde ideológica, meu jeito tá certo, de todo mundo tá errado. E muito pé na porta, assim, com as pessoas. Já perdi alguns amigos por isso, assim, de tipo, Você é ah, espiritual, tem né, que fazer Ana? assim. Você não parece, disfarça Não bem. tô nessa dúvida. Eu tenho essa dúvida, eu também acho, mas Não, eu acho que você é uma espiritual bem trabalhada, mas você é espiritual, bem disfarçada. disfarçada. Você, é, né, se prende aí na tua verdade. Ok, então esse posicionamento aqui que é super esses nodos, né? E você acabou de passar, Ana, ano passado, além de ter sido o seu retorno de Saturno, foi o seu retorno de nodos também. Início do ano passado mesmo, né? 2024, porque os nodos estavam nesse eixo. Então, isso. Só que eram nodos invertidos. O nó do norte estava em Áries e o nó do sul estava em Libra. Isso é muito bom. Talvez você tenha sentido alguma diferençazinha depois da passagem desses nodos. Porque quando você contrasta o seu nodo com o nodo atual, né? Quando está no céu, você passa por um retorno de nodos invertido, você vê os dois lados. Aí você se posiciona, entendeu? Então, ajuda nesse aprendizado para seguir esse caminho. É como se tivesse um contraste maior entre o que você já foi e acreditava, entre o que você quer seguir, né? Então, passou há pouco tempo. Você vai ver que agora os nodos já estão no eixo Virgem Peixes. Ok, então beleza. Então vamos falar da Lua, né? Aqui tem uma Lua em Aquário, na casa 7. Contradição também. Aí volta para Rebelde. Porque casa 7 é a casa das relações. Mas a Lua em Aquário é a Lua mais independente de todas. Então, relações sim, mas não me amarra. Não me venha com coleira. Não me venha com redoma, que eu tô fora, né? É um anseio por viver relações que possam até ser fora do padrão. É uma sensibilidade voltada para coletivo. Então, assim, claro que você vai viver suas relações, mas é tipo assim, você e a pessoa que estiver com você trancafiadas num quarto, nem pensar. Você quer levar a pessoa para festa, quer levar para fogueira, quer levar para ver os amigos, você quer. Para você, relação envolve coletivos, que essa lua é aquariana, né? E tem uma certa frieza também. É meio tipo assim, se a pessoa não estiver topando, bicho, olha só, sem paciência, fila anda. Tchau, vai dar uma volta.
né? Porque essa lua ela é muito autônoma e independente, apesar de ser na casa 7, né? Que você fala assim, ah, lua na 7, pessoa super romântica, só que não. Essa é a Ana Sofia. Ela vai ter uma profunda necessidade de partilhar a vida com alguém. Você quer, você tem vontade. Só que é, sem sufocamento. Então, o que, que é legal aí? É ir trabalhando com acordos, né? Quando tiver naquele comecinho e tal, da paixão, já ir colocando os acordos, já ir falando, né? Olha, assim, se fizer muito, forçar muito, eu vou espanar, assim, já ir avisando, né? Porque é um paradoxo. Porque você quer a conexão, mas você não quer se misturar com a pessoa. Você quer, o seu mundo é o seu mundo, né? E manter sua individualidade, sua singularidade, sua independência. E aí, o que que você acaba atraindo? Parceiros meio excêntricos. Pessoas assim, meio fora da caixinha. Meio rebeldes também. Assim, na real, é assim, é o que te atrai. Pessoas um pouco menos convencionais. E você, né, então fica nesse lugar, assim, de que você também pode ser meio exótica também, meio fora da caixinha. E aqui, olha, essa lua, ela faz alguns aspectos aqui. Ela tem um sexto para Júpiter, aí eu vou falar disso daqui a pouco. Ela faz quadratura aqui para o meio do céu. Ela tá cheia de aspecto e faz um trígono aqui, ó, para o Mercúrio. Ela faz trígono para o Mercúrio. Isso aqui são conexões, né? São conexões. Então, aqui, na verdade, tem um desafio nessa questão em relação à Lua, porque é até com relação ao seu caminho de carreira, né? Que é o seu meio do céu. E aqui, com esse sexto, com Júpiter, tem uma busca muito grande, que o Júpiter está na casa 5, né? Então, para você, para a relação se expandir, é muito importante ter leveza, alegria, criatividade. Júpiter está em Sagitário. Senso de aventura. Senso de aventura sem carpato. Mas é isso que eu estava falando, né? De você gostar muito de estar em grupo, de estar em coletivos, etc. Que até atura os carpatos. E aqui com esse trígono, com Mercúrio, também acaba te ajudando a expressar bem o que você está sentindo, né? Os seus sentimentos. Por isso que eu falei de para você ser uma chavinha, você poder falar de acordos, né? Falar, ó, tá, posso te falar o que que me incomoda? Já vai falando de antemão, né? Pra já ir preparando a pessoa. Porque você fala bem sobre isso. Você consegue expressar bem sua emoção. Não sei se você identifica, mas talvez seja uma potência aí que ainda tá meio adormecida. Mas é isso, é o Mercúrio em Libra na 3, né? Então é a potência da comunicação toda para expressar sentimento, né? Esse trígono ele é muito benéfico, ok? Vamos falar do Júpiter. E só a parte que você falou da lua com o meio do céu, o que que era exatamente? Então, a Lua faz quadratura pro meio do céu. Meio do céu em touro. Tá vendo? A Lua na casa 6, aquário, e o meio do céu em touro. O que acontece é que essa sua busca por pessoas meio diferentonas não combina com o que você busca de segurança na sua carreira. Porque você gosta, assim, meio do céu em touro, tem uma busca de uma estabilidade profissional, financeira, uma carreira que você vai construindo. Aí tem o Sol em Virgem, né, que também é a favor disso. E aqui, essa lua em Aquário, ela vai falar de uma pessoa que é meio exótica, que quer viajar no meio da semana. Ou você mesmo, ser isso quando tá na relação. Que quer chutar o balde do trabalho. Então é um paradoxo. E é um choque, assim, né? Tem esse choque aqui. O que que eu sigo? Sigo a minha carreira aqui, pé de boi, né? Uhum. Engajada, determinada, ou sigo essa lua doida? Essa lua que tá me mandando ir pra praia em plena segunda-feira pra beijar na boca com um vendedor de miçanga, sabe? Tipo isso.
Ficou claro Entendi. esse exemplo? Sim. Não sei se faz sentido para você, né? Se você já se interessou por Não, empreendedorismo. mas é tipo isso, assim, eu já tive vontade de simplesmente largar meu trabalho e sair viajando. Eu falo, não posso, tem algo em mim que não deixa, mas tem outra que tem morre de vontade, que eu falo, ai, que deve ser muito legal. É, são esses paradoxos, né? Porque é isso, não é que você não possa, porque sabe o que acontece, Ana? Você tem esse meio do céu em touro aqui, você tem esse Sol, Vênus em Virgem, cara. Você vai ser bem-sucedida em qualquer trabalho que você se meta, sempre. Então, se um dia te der muito essa doida, vai, cara. Vai porque trabalho aparece outro, sabe? Se Sim, bobear, é mais fácil aparecer outro trabalho do que outro namorado. Do jeito que tá escasso por aí, tá vendo? o trabalho, cara, você é muito competente. Você tem muita qualidade no que você faz, sabe? Então é isso, mas é que você que não quer, porque é o paradoxo é interno, né? Você Exato, exato. não é que tem uma vozinha em você com medo. O medo não tá aí, tá em outro lugar, né? Não é medo, é porque você gosta. Você gosta do que você Uma faz. necessidade de segurança mesmo, É. dessa coisa. Não, e você gosta de ser comprometida, você gosta de que possam confiar em você. E aí imagina, você Sim. viajar para praia na segunda-feira, como é que vão pensar de você, né? É meio por aí que acontece. Sim. E aí eu tava falando do Júpiter aqui, né? Que eu falei que ele faz um sextil para essa lua, ele entra nesse jogo aqui da relação. Eu daqui a pouco vou falar desses dois planetas, que eles influenciam também na casa das relações. Mas a casa 5, por que que eu tô voltando nela? Porque a casa 5 ela é a casa da expressão pessoal, ela é a casa do prazer e ela é a casa das paixões também. E tem Júpiter aqui, amiga. Júpiter é em Sagitário. Então tem uma aventureira aqui, né? Que quer também expandir, conhecer gente, viver coisas interessantes, viajar, largar tudo e viajar, fazer um mochilão, enfim, e expandir isso, né? Com um brilho próprio, inspirando pessoas, conhecendo pessoas diferentes, com projetos. Isso aqui mostra, Ana, assim, esse Júpiter, né, na casa 5, ele está domiciliado, então ele é muito forte, porque ele está em Sagitário. E ele te traz entusiasmo, alegria, fé na vida, sabe? Otimismo, generosidade e muita criatividade. E aqui também mostra, fala aqui de um dom e talento seu, que eu não sei se você já chegou a essa conclusão ou não, mas é um dom de talento, um dom e talento de ensinar. Júpiter em Sagitário é uma posição de professores. Então pode ser que você ainda descubra, mas você tem, né, uma quedinha aí por ensinar ou enfim, talvez um dom ou inspirar, né? E aqui também, como aqui pode ser casa de projetos. Projetos pessoais, sabe? Assim, aquele projeto que você faz, até pode ganhar dinheiro com ele, mas você faz porque ressoa no seu coração, assim, então, de repente, um projeto social, algo assim. E isso é projetos que podem inspirar muita gente, envolver muita gente, porque Júpiter ele te traz esse carisma, né? Só que esse Júpiter aqui, ele tem posicionamento ótimo com a Lua, mas ele faz uma quadratura para o seu Sol. E aí, o que, que significa isso? Você tomar cuidado com excessos de entusiasmo, porque ele é super entusiasta. Então, às vezes, ele pode estar meio viajando na batatinha, né, na maionese, e você, ops, se empolgar demais e depois se frustrar com algo ou alguém. Porque, como é paixão, pode ser umas relações, umas. Aqui a casa 5 ela não é casa de relacionamento sério, ela é casa de flerte, namoro, de né, encontros casuais e coisas assim. Mas é isso, você acaba tendo uma entrega, um otimismo, uma acreditar, né? Essa, que é a força de Júpiter, que é muito bom. Mas principalmente por conta dessa quadratura. E o desafio aqui é você equilibrar. Equilibrar esse excesso, porque né, tem essa ponta, tem um caminho do meio aqui.
equilibrar esse excesso aqui, ó, equilíbrio bem na Libra, né? Equilibrar isso, dosar, sabe? O meio do caminho entre as duas coisas. É integrar a expansão com a estrutura, que a estrutura é o que você tem aqui, que pede. O sonho, sonho de Júpiter e a realidade de Virgem. Então, você conseguir fazer essa alquimia e dosar, aí você vai longe. Aí vamos falar desses caras aqui, que isso aqui é um posicionamento bem importante também, Ana. Olha que eles estão. Isso aqui é Netuno, o planeta da espiritualidade. Urano, o planeta das revoluções, das guinadas. Eles estão conjuntos, apesar de cada um numa casa, né? Netuno na casa 6, Urano na casa 7, mas eles estão muito pertinho. O Urano, os dois em Capricórnio, né? E eles estão opostos ao seu ascendente. Então, isso aqui é um conflito, Ana, entre uma vontade de se cuidar, do autocuidado de Câncer, do seu ascendente Câncer, né? Que é uma coisa amorosa com você mesmo e tudo, e com os imprevistos aqui desses dois planetas. O Urano, ele vai te trazer forças imprevisíveis, imprevisibilidades. O Urano é imprevisibilidade, revolução, imprevisibilidade. Nos relacionamentos. Então tá lá a Ana, toda certinha, toda comportada, toda se amando, querendo cuidar de si mesma, autocuidado, se amando, né? Se for para amar, ame-se mais. Aí aparece um maluco, beleza, e dá uma reviravolta, uma guinada, né? Que são essas forças imprevisíveis. Netuno, apesar dele estar na casa 6, ele também vai atrair relações com pessoas instáveis, porque eles estão na cúspide, os dois. E é isso, o Netuno, ele vai falar mais até desse campo do sutil, mas tem uma instabilidade, como se não fosse palpável. Tudo que é de Netuno é meio névoa, é meio cortina de fumaça, sabe? Pode ser de repente pessoas misteriosas, isso pode te atrair, né? Pessoas misteriosas, pessoas meio mágicas, meio místicas, mas que somem de repente, né? E pode trazer o que de Netuno? Idealização. É o grande sombra de Netuno. Viu? Eu mostro as sombras também. Não é só lente cor-de-rosa, né? Você tem sempre que ficar bem atenta com as idealizações. A sorte é que eles estão em Capricórnio. Então, em Capricórnio é menos viagem, é um pouquinho mais concreto. Aí, qual é a luz desse aspecto? É que quando tiver estabilidade mesmo, é por isso que eu falei do Capricórnio, né? Essas relações que surgem, elas podem ser, primeiro, muito livres, que é algo que você busca, muito não convencionais, o Urano, então nada convencional, mas ao mesmo tempo conectadas com algo de intuitivo, de inspirador, de espiritual, de extrasensorial, sabe? Meio mágicas, assim. Pode abrir para relações que sejam assim meio extrasensoriais. Mas é muito importante, Ana, para você entender, né? E aí, Drica, quando que é ilusão ou quando que é essa coisa meio mágica que você está falando? Qual é a chave para isso? É você estar muito enraizado em quem você é. Você está muito firme em quem você é. Sol em Virgem, Vênus em Virgem, ascendente em Câncer. Se cuidar, né? Ter você como prioridade, né? Não o outro, porque é isso aqui que pega às vezes. Para você não se perder na fantasia alheia. Ou para se perder, se perde Então, na própria fantasia, não na dos outros. esse da idealização é bem real, assim. Já me pegou várias vezes. Ah, então. Bom ter isso no radar, né? Muito bom. Sim. Exato. E aí, a gente vai olhar aqui para o senhor Plutão. Ó, Plutão está na casa 4, domiciliado, dono da casa, em Escorpião. Isso aqui é uma força
gigantesca que você tem, Ana. Aqui mostra uma intensidade emocional muito grande, né? Você tendo uma profundidade, uma intensidade emocional. E de onde vem essa intensidade emocional? Casa 4, família, ancestralidade. É algo que você herda, é algo que você traz de algum padrão familiar, ou de pai, ou de mãe, dessa. Aí eu vou dizer isso mesmo, que é como se fosse um tipo de uma extrasensorialidade mesmo. Uma certa até mediunidade. Tinha alguém na sua família, médium? Avó? Nossa, consciente, assim, que a pessoa se denominasse assim, não. Não. Mas assim, Mas aquela minha avó que mãe fala que várias sonhou. Ah, vezes. Não, minha mãe várias vezes. Ela já conheceu pessoa nos sonhos. Ela já. Uma. Ai, enfim, ela já recebeu várias informações, tem várias histórias de intuição que aconteceram, assim. Dela sonhar e de uns tempos depois acontecer. e aqui mostra, Ana, e é com esse Plutão aqui, isso é muito profundo, né? Isso trouxe para você dessa ancestralidade da sua mãe, provavelmente disso tudo que ela foi vivendo, foi te contando, você herda isso dela. E mostra aqui também que provavelmente você viveu coisas muito transformadoras na infância. E olha só que tem uma coisa muito bonita aqui, ó, que esse Plutão, ele faz um trígono, tá vendo, mouse? Que às vezes ele some. Uhum. Tá. Ele faz um trígono pro seu ascendente. E isso é muito bom, porque isso aqui é poder pessoal. Poder pessoal, Hum. lembra que eu falei cuidar de você, né? Se amar e tal. Então, com esse Plutão aqui, ele te ajuda com isso. E Plutão, cara, em Escorpião também, né? Tem uma força regeneradora muito grande. Uma capacidade de. Que é a Fênix, né? O arquétipo da Fênix, de renascer das cinzas. Então, isso você também herda desde criança. Tem uma capacidade de se reinventar, de, tipo, tomar uma rasteira, cair no chão, mas levantar. Então, você vai fortalecendo isso e isso aumenta o seu poder pessoal, porque você passa a confiar em você, aumenta a sua presença, né? E te dá esse poder pessoal. E assim, é alguém que é capaz de transformar suas dores em crescimento, né? Em conhecimento, em potência, né? E ser exemplo também, né? Para as pessoas, como alguém pode ter essa profundidade emocional e lidar com ela, né? Dessa força emocional, psíquica, energética. Só que é um poder psíquico e energético muito grande. E perto de Júpiter, nessa posição aí de professor, isso influencia? Então, não tá perto o suficiente para Ah, tá. conjunção. Eles não se tocam. Tá. Na verdade é isso, né? O Júpiter é inspirador, o Plutão também. Então, eu acho que um soma o outro, mas não é que eles se tocam, tá? 28 para Entendi, 7 entendi. tá longe. A gente conta 5 graus. Às vezes 6, assim. Ah, Mais que isso, não. entendi. Muito bem. Aí vamos falar das dores agora, né? Que a gente falou um monte de coisa. Acho que eu falei de todos os planetas pessoais, falei do Saturno. Vamos falar das dores agora. Vamos olhar para esse Quiron aqui, ó. Quiron, a gente tem a Lilith aqui em Gêmeos. A Lilith em Gêmeos tá fazendo aqui, ó, um trígono para o nó do norte. Então tem umas informações aqui. Bom, primeiro Quiron. Casa 2, valor próprio, poder pessoal, alto valor, terceiro chakra, né? E Quiron é uma ferida, e ele é uma ferida na casa onde ele tá, no lugar onde ele tá. E aí, como tá em Virgem, Ana, é uma hiper autocrítica. Esse é o cara do chicotinho que anda com você. É aquele que fica, ticlá, tinha que ter sido melhor, tinha que ter sido mais bem feito. Mas que coisa, você não aprende. Por quê? Porque é como se você tivesse dificuldade de reconhecer o quanto você é preciosa, o quanto você vale, quanto os seus dons e talentos são dignos, né, de, sei lá, de serem valorizados, por exemplo, ou de serem remunerados. Então você está sempre se colocando ali a serviço, mas se sentindo num lugar de não tão merecedora, né? Esse ferimento, essa ferida,
do Quirón, quando curada, ela pode se tornar medicina. Essa é a chave de Quirón sempre. A gente aprende a curar o ponto do Quirón na gente quando a gente começa a ajudar a curar os outros. Então, poder curar os outros nas suas feridas de autoestima é muito benéfico para você. É onde você vira essa chavinha. Não sei se você já está nesse caminho, mas enfim, fica essa dica. E aqui, olha, a Lua, a Lilith, desculpa, em Gêmeos também, a gente, ela, e na casa 11, né? Ela tá falando de questões relacionais, de coletivos, né? É, ela também é uma dor, é uma sensação de que você fica no fio da navalha para pertencer ao coletivo, né? Você tá sempre pisando em ovos, assim, com uma sensação de que e porque você é rebelde, né? A gente já sabe disso, tá aqui. Você é rebelde mesmo, então é como se a qualquer momento você pudesse precisar se excluir dos grupos, né? De que você faz parte. Só que essa Lilith, ela tem um aspecto muito benéfico, porque ela faz justo trígono com sua força de ação, Marte, e com o nó do norte. Então, essa rebeldia ela pode ser positiva para você. Se você usar ela, em vez de usar ela para se auto-excluir, que é uma tendência da Lilith, se você usar ela para construir caminhos inovadores para você mesmo, né? Caminhos de relações, porque Libra também é relações, né? Então, dentro de grupos, dentro de projetos colaborativos, dentro do que você se envolva, assim, é você ir encontrando formas de trazer, em vez de você questionar e criticar o status desses grupos, você propor, entendeu? Você ser propositiva, porque Aham. é o caminho do Marte. Porque Com- a sua sensação que dá é que, tipo, não, tá ruim desse jeito que vocês estão fazendo. Aí não constrói. O que você sabe Aí fazer. quer se afastar. É. Quer se afastar? Ou é Uhum. afastada mesmo, naturalmente, porque é aquela pessoa muito crítica. E aí o que você consegue fazer é construir caminhos novos. Tipo, olha que legal, gente, essa proposta aqui, a gente pode ir por aqui, sabe? Então, em vez de ter a crítica, tem uma outra possibilidade de solução. E isso pode elevar, inclusive, a sua autoestima, mesmo diante dos grupos, e trazer algo revolucionário e algo mais colaborativo. Ok? Acho que a gente falou de Sim, tudo, né? super. E tem uma curiosidade só do meu mapa, tipo assim, essas casas que elas são vazias, são coisas que, tipo, Não, não tem muito tema, assim, na vida, tipo isso? então, toda casa tem tema, né? Toda casa tem tema. É, nenhuma casa é totalmente. Ela pode estar vazia de planeta, a gente fala mais dos planetas. Os planetas são os personagens desse teatro, né? Mas a gente fala mais dos planetas, mas claro que as casas elas têm informação. Então, aqui, por exemplo, o seu ascendente, que é câncer, fala fala da forma como você constitui a sua própria personalidade, né? Essa personalidade que tem essa que eu falei ali, né, do acolhedora, de que tem um cuidar, né, interno. E aí a gente olha para a lua, ao mesmo tempo que tem esse acolhimento, mas a lua que é a regente de câncer é rebelde. Então, tudo isso é O espiritual informação. domesticado tá aí. Tudo isso é informação aqui para casa um, por exemplo. Casa 10, né, que é o trabalho. Então, é aquilo que eu falei, você é responsável, você é batalhadora, você é ponta firme, você gosta que contem com você, você gosta de ter segurança e estabilidade, você tem plano de carreira. Essa aqui é a Ana que trabalha, aqui é a casa 10. Então, as casas, elas têm informações. Aqui, por exemplo, né, que é a casa 12, que é em câncer, também vai trazer esse lado dessa sensibilidade emocional para o campo da espiritualidade. Então, então é isso. Essas são as informações aqui que talvez não tivessem ficado tão claras. Tá ótimo. Muito bem, vamos dar uma olhada na Revolução Solar Vamos. também, porque senão fica tarde. Ok, vamos lá, vamos desligar rapidinho só o seu mapa natal, que você viu que eu fiz, né?
Aqui era o mapa Eu vi natal. que você trocou. Aí Uhum. aqui eu liguei a Revolução Solar, só que eu não consigo ler ela quando ela tá no anel de fora. Então troquei os anéis, mas eu quero ver só a Revolução Solar, ok? E aí, minha amiguinha, é isso. É um ano de ascendente em Escorpião com a Lilith na cúspide. Minha amiga, se você já era rebelde, esse ano você experimentará um pouquinho mais. É um ano de muita intensidade, de transformações internas profundas. É um ano que você vai se modificar muito, Ana. Mas ao mesmo tempo ele vai trazer para você muito de uma autenticidade emocional, sabe? E o chamado é para isso. É como se depois você já passou pelo retorno de Saturno, bora lá, agora quem sou eu de verdade, sabe? É aquela rebarba desse retorno de Saturno. Então é um ciclo de renascimento mesmo, de transformação, de você se reinventar, ser uma pessoa diferente. E essa Lilith aqui, bem cravada no ascendente, ela te dá um tom assim de é, essa voz dessa mulher rebelde, indomável, que quer se manifestar. Então é tipo assim, ah, cansei de ser boazinha. Cansei. Então é um ano para assumir mesmo a sua força intuitiva, sua autonomia, seus desejos. Se você estiver convivendo com pessoas ou em relações que sejam desequilibradas, você não vai aguentar esse ano. Você chuta o balde, você dissolve, né? Esse é um ano para você. Isso é uma coisa que o escorpião faz também. Ele separa muito o joio do trigo, sabe? Ele não tem muito. Ele é um ceifador. Ele vai tirando o que não serve mais. Então é um ano também, tipo, cara, a pessoa tá ali, ela só treina, tchau, não quero mais. A Lilith aí e esse ascendente em escorpião. É um ano para você assumir isso, né? É, é um ano assim para você ter muita presença e entender que talvez você precise, vá, né, ser convidada a desapegar de tudo em você que não está alinhado com a sua verdade. Sabe? O que tá lá, ah, porque é um padrão, ou porque você está fazendo para agradar, a tendência é não ficar, tá? E é sobre libertação de padrões antigos, porque olha só, eu vou ligar aqui para a gente ver. Olha que o Sol, né? O Sol ele vai estar na casa 11, que é exatamente a casa dos coletivos, né? O Sol está conjunto ao nó do Sul. A Vênus também, né? A sua Vênus natal está conjunta ao nó do Sul. Esse nó do Sul não é o seu nó do Sul natal, é o nó do Sul da Uhum. Revolução Solar. Ele é o nó do Sul que está no momento atual. Mas o que ele fala? O que fala o nó do Sul? Para a gente largar o que não serve mais para gente. Então, soltar padrão antigo. Então, amiga, com o escorpião, você vai ver. Com escorpião e Lilith aqui, com o Sol conjunto ao nó do Sul, não vai ficar pedra sobre pedra do que não for verdadeiro para você. É liberação mesmo. E principalmente de padrões que te ligam a determinados vínculos sociais que não fazem sentido para você. Ah, as amigas da minha mãe que tomam chá nas quintas-feiras. Tchau. Não vai mais. Sabe? Você não vai mais ter saco para isso. É muito positivo esse sol aqui na casa 11, porque ele está iluminando grupos, egrégoras, famílias espirituais, projetos coletivos, Escola da Aura, seus amiguinhos da Escola da Aura. Escola da Aura Rio está super acesa aqui. Amizades, visão de futuro. Só que você só consegue ter espaço para esse monte de coisa boa se você soltar as velhas, entendeu? Esse nó do norte aqui, esse nó do sul aqui, que tem que ir fora, sabe? Então, se você tem algum apego, assim, inconsciente, assim, a ideias antigas, de pertencimento, por exemplo, sabe? De autovalidação, é, pode ser que
você ainda sinta, se ressinta de fazer essas separações do joio e do trigo, né? Essas seleções aí. Mas é algo que vai ser um chamado mesmo. Pode ser com esse nó do sul, passando pela Vênus, pode ser que aconteça de você reviver algum tipo de dinâmica que você já tenha vivido em relações afetivas. Ou um ex-namorado, né? Uma ex-pessoa que apareça, ou alguém que você gostou lá atrás, mas que vem para trazer esses padrões velhos para que você possa revisitá-los, tá? Não é tipo algo que vale a pena, é só pra rever padrão que talvez É, não. não, então, Tá. só vale a pena se a pessoa de repente estiver disponível para rever padrão contigo, né? Não quer dizer que é para descartar. Se ela aparece um ex-namorado 5 anos atrás, você vai falar, não, Quero, sabe, obrigada. tchau. Padrão antigo. Não, porque pode ser que a pessoa esteja querendo revisitar também, né? Mas é um ano, é um momento para você estar atenta, né? O que que tá vindo, assim. Principalmente é você desapegar do que pode parecer amor, mas não é amor. O que pode te aprisionar. O que pode te parecer muito familiar, muito fácil, porque nó do sul é isso, né? Muito fácil, muito familiar, mas que te limite, né? Então, tudo isso você fica atenta. É um momento de atualização do sistema, sabe? F5 para Uhum. atualizar, rodar o software novo, né? Os sistemas foram atualizados com. Exato. Então, Tirou um bando de aplicativo que não usava mais, e isso, aí agora tá acostumado. exatamente. As atualizações foram instaladas com sucesso. Então, essa é a parada. Você tem que entender, Ana, quem que você é agora. Porque é isso, é sobre isso esse ano. Você acabou de passar pelo retorno de Saturno. Você era uma, veio o retorno de Saturno, sacudiu tudo. Quem é a nova Ana? Você ainda não entendeu. Não. É sobre isso. Então, por isso que isso aqui tá aqui, sabe? Você não é Uhum. mais quem você foi. Você não é mais quem você foi no ano, quem você era no ano passado, porque ano passado você estava no pleno milkshake, máquina de lavar cósmica. E quem você é? Você vai descobrir. Você está atualizando esse sistema. Você está jogando fora o que não te serve mais. Tá? Ok. E esse Marte aqui na 12, ó, de novo em Libra, né? Quase um retorno de Marte, mas ele vai ser retorno de Marte mais para frente, ainda não é. Só que ele está na casa 12 da Revolução Solar. Aqui é uma força muito grande. Marte é força de ação, né? É o nosso guerreiro interno. Mas essa força, ela está a serviço do seu eu interior e da sua espiritualidade. Então é algo, é como se você fosse, nesse momento, travar batalhas internas, essas mesmo, Ana, de atualização de sistema, mas aí relacionados à espiritualidade. Tipo, cadê a minha firmeza, sabe, como guerreira, né? Então é um momento de você encontrar isso. Pode ter muito processo de limpeza energética, muito processo de cura espiritual. Só que como é que acontece uma cura espiritual? Quando a gente confronta com alguma dor espiritual. Então isso pode acontecer. Marte, ele é um cirurgião. Você vê que ele tem esse bisturi aqui na pontinha dele? Uhum. Então, isso aqui significa cortar na carne às vezes. Tipo, ó, pinça isso aqui porque isso aqui não faz sentido mais pra mim. Isso dói, né? Escorpião, o Marte, ele tem uma tendência a não usar anestesia. Você tá com ascendente de escorpião. Sim. Não vai rolar, né? Não, não tem, não temos anestesia. Não, não temos anestesia. Nem Então, pau. aqui, Ana, é ficar atenta, né, que essa dinâmica pode estar acontecendo, essas cirurgias quase, espirituais aqui, psíquicas, emocionais,
né, internas podem estar acontecendo e você ser amorosa com você, sabe? Se acolher. Por isso, porque o Marte não vai ter dor. Então, se acolhe, assim, fica atenta, porque podem vir raivas reprimidas. Então, do nada, assim, de repente você tem uma irritação, porque são esses processos internos que podem estar se dando. Pode vir culpa. São esse tipo de sentimento que o Marte vai estar aí para operar em você. Sabe o que era bom? Hum. Mas é que eu acho que você não. Não sei se você já pensou nisso. Caminho do amor. Me veio agora, assim. Porque o que os anjos fazem, né? A cirurgia espiritual que acontece, é muito essa que está proposta no seu mapa. Aqui. Vou deixar no radar. Não pode dizer que não. Eu Você já teve. pensei sim, mas achava que já tive uma leve vantagem, mas não achei que fosse ser, tipo, rápido assim, né? Não sei, de repente, três Assim, anos. de repente, você não faz o de 21 dias, mas de repente faz o de 7, sabe? De 9, para sentir isso, para experimentar um pouquinho disso. Que na verdade é isso, né? Que tudo no mapa, ainda mais a casa 12, são pontos muito inconscientes. Você pode ou deixar essas forças inconscientes, que a gente chama às vezes de complexos autônomos, agirem por elas, ou você conscientemente fazer o processo e falar, tá bom, bora lá que eu vou olhar essa meleca toda. E aí você não fica tão suscetível, porque você está num campo protegido, você está dentro da egrégora, você está com toda a proteção. Isso é muito bom, né? Pode muito te ajudar. E é exatamente isso que os anjos fazem. Eles fazem essas cirurgias espirituais, tirando da gente esse campo do inconsciente que está lá guardado, raivas, medos, dores. Aí que eu tava falando, quando eu tava descrevendo, eu falei, cara, isso é cara do caminho do amor. Então, se você sentir no seu coração, né? E é isso. Esse ano ele vai ser muito bom para você cuidar dessa parte espiritual, em geral. Para além, né, dei essa ideia do caminho do amor. Mas tá bom, vai que não é isso. Não, Adrica, não quero esse ano. Mas é um ano para muita meditação, para muitos, sei lá, entrar em processos terapêuticos mais profundos, sabe? Trabalhar com sonhos, por exemplo, reiki, outros tipos de retiro, né? Retiro de silêncio também, o caminho do amor né? É porque é um ano onde você pode ter espaço para olhar para isso. E é aquela história. Isso vai vibrar dentro de você. Se você não der atenção ou ignorar, se você não olhar para essas coisas, isso pode vir para cá, para casa 6 que é a casa da saúde. E isso pode se transformar mais tarde em algo, né? Uma gastrite, sabe? Quando o corpo traz para tona algo que está lá no psíquico, né? Então, Isso me dá uma sensação ser, é, de ser um ano também que não é tipo para ficar em temas felizes, sabe? Coisas superficiais, é para mergulhar mesmo, tipo, para tentar arrancar isso com pinça, assim. o escorpião ele traz isso, né? Agora, não que não vai ter coisas felizes, claro que vai, né? Não, tudo bem. E o ascendente escorpião ele também traz assim muito do empoderamento, né? Mas sim, é um ano para você não ficar no raso, né? Exato, É para exato. mergulhar mesmo. Justo. Falando em mergulhar, vamos olhar para a Lua, né? Da Revolução Solar. Olha que legal, Ana, que ela tá em Aquário, né? Ela tá De em volta. Aquário. A Lua da Revolução Solar, ela tá em Aquário também. A Lua, a sua Lua tá sua Lua natal em Aquário. Na verdade, a sua Lua natal, ela tá recebendo aqui uma conjunção de Plutão. E isso também é muito forte. Isso é muito empoderador. Assim, de você de verdade passar a tomar as rédeas do que aquilo que eu estava falando, né? De que você não se submete muito, não tolera muito ah, controle, né, em cima de você. Esse ano mais do que nunca, você vai estar mais engajada
do que nunca. É, você vai lidar com alguns processos emocionais seus de passado, porque a lua natal fala de passado, né? Então, você vai precisar encarar esses processos emocionais para que você possa limpá-los. Plutão aqui é limpeza. E conseguir muito falar sobre isso, né? Ter clareza, trazer para o campo do consciente, que é a casa 3. Essa sua lua da Revolução Solar, a lua da Revolução Solar, que também está em Aquário, ela está na casa 4. E aí, Ana, você está pensando em se mudar de casa? Certeza. É o que eu mais quero, assim, uns 10 anos. Esse é o ano. Aqui, isso, Ai, graças a Deus. essa lua aqui, esse Plutão aqui, na verdade, esse Plutão tá muito junto aqui. Eu acho que isso é mudança de casa. Você mora com seus pais? Moro. Ah, é isso, ó, é ruptura aqui. Esse Plutão rompe e você se muda esse ano. Não sei quando, mas você se muda sem falta. É um redirecionamento das suas raízes. É a reposicionamento, né, das suas raízes próprias. A busca de um novo lugar para morar. Porque o que você vai fazer nesse ponto é dar um novo sentido para o seu pertencer. Para pertencer, você não tem mais que estar na casa dos teus pais, né? É o bater asa aqui. Então, isso tá Sim. super forte aqui. E essa conjunção aqui de Plutão também fala sobre isso, porque é um relacionamento emocional. Conteúdos. Aí, aqui eu vou te pedir, vou te falar para você tomar um certo cuidado, porque tá na casa 3 é a casa da comunicação. Só porque veio essa história dos pais. Pode ser que esse Plutão ele acione conteúdos emocionais ligados a feridas da infância, da adolescência. Então, pode ser que exista nessa saída da casa, nesse encontro do novo lar, alguns momentos em que isso vem à tona, né? E que se fale sobre isso, porque a casa 3 é a casa que a gente fala, né? Que a gente expressa. Porque você provavelmente calou muita coisa na infância. E agora você tá adulta, né? Então, aqui pode ser um convite mesmo para expressar, mas tomando cuidado, né, com a forma de falar. E isso aqui pode significar mesmo uma grande oportunidade de cura, de curar dores do passado, traumas, feridas que ficaram com o pai, com a mãe e tal. Só prestando atenção, né? Na forma como falar, como trazer. Porque você tá muito voltada para o futuro aqui, né? Mas só que você tá precisando rever coisas do passado para que você possa ir para frente. Essa comunicação aqui desse Plutão, ela também pode te trazer uma capacidade de uma inspiração extrasensorial, né? Porque o Plutão ele tem essas antenas assim, então de captar coisas mais inspirações mesmo, sabe? Tipo, sei lá, se você quiser escrever algo, escrever sobre você, sabe? Fazer um diário, coisas assim, você vai estar muito inspirada também, né? Eu tô falando isso porque é como se fosse a comunicação canalizada para a luz, né? Para a luz consciente e não explodindo em alguém, que é o lado sombra. Eu sempre falo da luz e da sombra. Entendi. Olha que bom isso, eu gostei de ver esse aspecto. E olha, a sua roda da fortuna, ela tá aqui, na casa 4. Então acho que é um ano de mudança mesmo. De fazer essa mudança e com muita leveza, para um lugar leve, que seja a sua cara, que seja gostoso, né? Com a roda da fortuna aqui. Aqui, Ana, a gente tem, ó, casa 5. A gente tem o nó do norte fazendo conjunção com o seu Saturno natal. Saturno, ele é o cara que limita, né? Eu brinco que ele é a mão na camisa, segura a gente, assim, não deixa a gente avançar. Com esse nó do norte aqui, passando por esse Saturno, pode ser que você tenha uma tendência a ressignificar isso.
a ressignificar essa limitação de Saturno e a se permitir sentir prazer, fazer coisas que você gosta, é, amar, se apaixonar. Olha, que eu acho que é um ano bem para se apaixonar. Essa casa aqui é da criatividade, do prazer, dos romances, né? Então, aqui tem um chamado, isso, esse aspecto geral aqui, tanto esse nó do norte, como se lembra que você está ressignificando você mesma, né? Você está quebrando padrões antigos. E esse nó do norte, ele está te abrindo para novas possibilidades de formatos de se relacionar, de se apaixonar, etc. E aqui, essa conjunção de Netuno e Saturno, Saturno é o controle, né? Mas Netuno é o sonho, Saturno é a estrutura. Então, é um lugar assim de deixar a estrutura mais flexível, sabe? Deixar a rigidez e acolher esse invisível que você tem tanto medo. Isso aqui é um contraste do medo que você tem. Isso aqui é uma possibilidade de curar esse medo. Finalmente, Hum. sabe? Finalmente se colocar de uma outra forma. Então, assim, entender que esse ano é um ano para novos começos, né? Novos começos afetivos, amorosos e tal. Para que você possa estar alinhada com o que você deseja de verdade, com o que você quer. Ana Sofia, ok? Uhum. Aqui a gente tem a roda da fortuna na casa 6 da Revolução Solar. E é isso aqui é um chamado para o autocuidado, para prezar a rotina. Então, como a gente falou, né, é possível que tenha aí uma mudança de casa, muito provavelmente mais para o começo do ano que vem. Você vai precisar desenvolver novos hábitos, porque uma nova casa demanda Sim. novos hábitos, novas rotinas, novas possibilidades. Essa roda aqui é você se abrindo para um novo fluxo, né, de movimento, de rotina, de autocuidado, tipo assim, do decidir o que que você cozinha, o que você não cozinha, se você cozinha, se você não cozinha, essas coisas assim, né? Então isso aqui, e aí como que você se cuida? Então vai te empoderar muito mais de você poder cuidar de você. Eu não sei como é, né, na casa dos teus pais, se você já tem muita autonomia, mas aqui você vai ganhar muito mais autonomia, né? É, é. Eu sinto isso, não é que eu não tenha, mas eu acho que vai ser um salto muito grande. Você fazer suas compras, você escolher o que você quer, né? Essas coisas. Mesmo que você já faça, vai ser potencializado e ampliado. Sim. E tem tudo a ver com esse Quiron passando aqui. É um momento, e olha que o Quiron, ele tá aqui em conjunção com o nó do sul. Então ele tá aqui falando que para se curar, você precisa soltar um monte de coisa que é padrão antigo também. Padrão antigo de comportamento, de saúde, de rotina, de hábito, né? De realmente escolher, ó, minha alimentação agora é desse jeito, não preciso mais de ninguém, né? Ou exercício físico vai ser a partir disso. Então, aqui, casa 6 vai falar de tudo que tem a ver com a rotina, né? Com a rotina, com o corpo, com o autocuidado, com o seu servir, né? Com a forma como você se organiza, tudo isso é casa 6. E aí é um momento muito de um novo começo para isso tudo também. Hum. E é uma grande oportunidade de cura, né? Como eu falei. Então, é um ano mesmo para repensar, para novos hábitos, para se recolocar, tá? E aí, Ana, que eu tava falando que pode ter. Você tá com alguém, Ana? Com algum relacionamento? Não tô, não tô, mas é uma vontade. Você viu lá, você tem vontade, mas aí você não quer. Aí fica Ah, nisso. fica nessa contradição, né? Olha aqui Exatamente. com essa casa 7 da Revolução em Touro e com Urano aqui, que o que é Urano? É uma reviravolta. Se você tivesse com alguém, eu ia falar, ó, Ana, cuidado, que pode ser que você se separe. Como você tá sozinha, pode ser que você comece alguma coisa. Porque tem uma. Vai romper aqui com o que você vem fazendo. Né? Então pode ser uma guinada, um saculejo aí nesse campo da
do relacionamento que te pegue de surpresa. Aquela assim que não tá esperando, Não dá pra controlar. não dá pra controlar, sabe Deus como que vai ser e de repente flop twist, carpado. E aí viver as coisas. Que mais? Bom, Júpiter na casa 9 em Câncer tem a ver com um aprofundar em temas, assuntos, questões relacionadas à espiritualidade ou descobertas de universos emocionais. Casa 9 é estudos ou viagens, poderia ser viagens também. E como tá, Júpiter está em Câncer, é como se você tivesse assim, aprofundando suas buscas sobre algo. Sabe? Tipo assim, tá, eu vou fazer um curso de constelação familiar. Algo assim, né? Buscar um estudo que desdobre isso, essas relações. Aura 3 você fez, né? Tipo, aura Uhum. 3 vamos estudar relacionamento, né? Vamos ampliar isso, essa visão, assim. Porque é uma ampliação de visão, de perspectiva, ampliação porque é Júpiter, e relacionado a relacionamento, família, afetos, tudo isso. É onde você tá focando, buscando ampliar. Aí por isso, volto a falar, pode ser que essa universidade aqui seja um relacionamento. Tá aparecendo em alguns pontos do seu mapa, Ana. Não tô dizendo que vai ser, tá? Pra você não ficar frustrada. Depois vi com a conta, né? Drico, quero meu dinheiro de volta. Não apareceu, mas que tem uma tendência que esses dois, esse nó do norte aqui conjunto ao Saturno, esse Urano, esse Júpiter, eles estão me apontando para algo. Agora, que ao mesmo tempo, Ana, é um ano com uma força de um protagonismo no trabalho. O trabalho, eu não sei se você muda de trabalho ou se é no mesmo, ou você ganha uma promoção, algo assim, mas tem algo relacionado à liderança no trabalho, porque o meio do céu tá em Leão, e com a Vênus na casa 10. Então, Leão é autoridade, Leão é o brilho. Então, é um ano para você brilhar profissionalmente. Como você já me desabafou pessoalmente como amiga algumas vezes, que você queria sair, que você não está muito feliz lá, ou é isso, ou você ganha uma promoção, ou de repente vai ter outro trabalho. Você vai para outro trabalho onde você consiga brilhar, onde você consiga estar mais numa posição de liderança, ou até, que pode ser, até porque é um signo de fogo, né? Empreender. Não sei, abrir o próprio negócio. Não sei se é o seu momento, mas esse protagonismo ele é muito forte aqui, na questão de trabalho. Já passou pela minha cabeça, mas eu sempre falo, eu não sei o que que eu faria, não sei o que eu vou fazer, então vou continuar aqui trabalhando para alguém, tá tudo certo. Agora, com essa Mas o Vênus aqui, trabalho, é, eu ia falar só que o trabalho ele me deixa em dúvida, porque eu não gosto, mas ele já mudou tanto. Você sabe, eu fiz autoleitura de mudança de emprego. O dia ah, que eu voltei a trabalhar, meu emprego mudou 100%. 100%. Tudo que eu fazia mudou, mas eu continuo no mesmo lugar. então, Assim, por isso que eu todo o tô escopo, falando. tudo mudou. Pode ser isso, mas de qualquer forma, aí eu não sei o que você falou que tudo mudou. Mas aqui, com esse leão aqui, fala de uma mudança de status. Só Uhum. mudança de tipo a atividade que muda, é status também. Aqui aparece você brilhando. Leão é no palco, amiga. Protagonismo é você. E outra, com essa Vênus aqui, você gostando do que você faz, muito. Sentindo muito tesão, muito feliz pelo que você faz. Tipo, cara, que maneiro. Quero fazer isso. Não, que deu 6 horas da tarde, não vou embora, não. Vou ficar até as 8 porque tá muito legal. Sabe? Vou dar um gás aqui, Uhum. porque eu tô adorando isso que eu tô fazendo, né? E é na carreira, né? Então, é isso. Acho que tem essas mudanças aí nesse ponto de trabalho. E aí eu vou te falar, Ana, que com esse ascendente em escorpião, isso é muito empoderador, porque escorpião também tem essa chave. Escorpião fala de poder, né?
Então, isso aqui é super, tem super a ver com poder pessoal, com você ampliar a sua autoestima, né? Tudo a ver com isso, sabe? Muita cura. Então é isso, meu bem. Sim, uma, uma pequena dúvida. Sim. Não sei se dá pra ver dessa parte da Vênus em Leão, se isso, tipo, tem conflito com alguma outra parte do mapa. Porque meu aprendizado recente era justamente não me debruçar no trabalho, porque eu precisava ter vida fora do trabalho. E eu tenho sentido um pouco isso, desde que mudou, eu tô muito empolgada. Eu voltei a trabalhar mais do que eu trabalhava. Eu falei, gente, para com isso. Volta, você passou 2 anos aprendendo a não fazer isso. Aí agora volta. Tipo, Olha, Ana, até poderia fazer uma quadratura aqui pro próprio, porque 12, né? 12 e 17 aqui, pro próprio ascendente. Então, onde você, de certa forma, em alguns momentos, vai estar abrindo mão de uma certa individualidade para se dedicar. Mas sabe por quê? Sabe qual que é a questão? E aí que você tem que ficar atenta. Como eu tô falando de protagonismo, o que você vai estar fazendo, que não é aquela assim, ai, tô vestindo a camisa, mas tô fazendo pro bolso do patrão. De certa forma, você vai estar fazendo para você. A Vênus, ela fala dos teus valores. E outra coisa que vai estar em oposição aqui é com oposição à Lua, a Lua da Revolução Solar. Então, entre a entre a casa, porque você entre o ficar em casa e o ficar no trabalho, né? Se dedicar mais para casa. Mas eu acho que essa oposição ela pode até ser benéfica. Uma coisa pode ajudar a outra, sabe? Esse protagonismo ele pode te ajudar nessa transição de casa aqui, te empurrando. A oposição ela é diferente da quadratura, né? A oposição ela te encara de frente. Então é você confrontar mesmo a sua mudança de casa. Então eu não acho que é algo que vai ser prejudicial para você, não. Eu não vejo assim aqui pelo mapa, sabe? Essa questão do trabalho nesse ano, nesse aspecto. Porque você vai gostar muito de fazer as coisas que você vai estar fazendo. Você não vai estar fazendo forçada. sim, super. Ai, que bom. Eu já tava achando que eu tinha reprovado. Tipo assim, volta 2 anos. Não, não, não Não, aprendeu meu nada amor, tá nesses últimos maravilhoso dois esse anos. mapa. Tá muito bom, Justo. tá muito benéfico. Super, super cheio de. É isso, né? Eu sinto que ele é bem o mapa que precisa ser no momento que você tá. Ele precisa realmente te atualizar. Quem é a Ana Sofia adulta? Acabou aquela jovenzinha de 28 anos antes do retorno de Saturno, né? É isso, todo mundo já tinha te avisado. Existe o antes e depois do retorno de Saturno, agora é o depois. Passamos por Justo. ele. Agora a vida adulta. Eu acho que esse mapa, ele é muito traduzido com isso, Ana. Bem-vindo à vida adulta. Com suas dores e delícias. Tem muitas delícias aqui nesse mapa. Sim. Independência, liberdade, autonomia, sexualidade, prazer, mas tem muitas dores, né? Ossos do ofício. É Justo. isso, minha querida. Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada pelo Bom, presente. Obrigada por tudo. Por trazer as coisas boas e ruins. luz e sombra. Até que não foi cor de Desafios, rosa, não vai? tão ruins. Não, foi magnífico. Foi ótimo. Foi incrível. Que bom, Ai, meu obrigada. amor. Eu vou te mandar. Aí eu vou esperar subir no YouTube, eu vou te mandar essa gravação e eu vou Tá, te mandar os retratinhos dos mapas, os desenhos dos mapas, tanto da Revolução tá. quanto do seu mapa natal. Recomendo, sei que ninguém faz isso, só astrólogo, mas eu recomendo pegar o mapa natal, imprimir bonito, uma impressora colorida, plastificar e deixar ele à mão, sabe? Ou numa cortiça que você tenha no seu quarto, ou num. Porque às vezes é bom a gente olhar. Conforme as coisas vão se movimentando, saber onde é que tá. Isso. O mapa Justo, natal, principalmente, né? justo. Tá bom, meu Tá bem? bom. Então, Aí um posso beijo. fazer uma última pergunta? Pode, claro. Eu não sei se tem tempo, você tá muito cansada. Não, não, tenho tempo. Posso, podemos. Só, só esses eclipses nesse início de ano tem alguma conotação? Tipo assim, reforça algum ponto? Total, Olha mais para algum lugar? Tipo, total. tem Vamos uma olhar. pista de onde começa? Vamos olhar como é, o que que acontece com o eclipse com você. Aí, Ana, o que acontece, eu vou mostrar aqui pra você.
O que acontece é que a gente nunca faz trânsito em cima da Revolução Solar. Hum. A Revolução Solar é um trânsito. Então, sempre que você for olhar trânsito, você faz a partir do mapa natal. Vou compartilhar. Sim, Salabim. Olha aqui. Como é que a gente tá? Aqui tá o seu sol, né? Ó, isso aqui é hoje. O mapa de fora, o seu mapa tá dentro e o mapa de fora Tá. é hoje. Ó, hoje a gente tá com o sol no grau 12 e o sol é no grau 13. Ah, não, peraí. Um mês não. Tem que ser um dia. O eclipse, aqui é amanhã, e o eclipse ele acontece quase que cravado no seu sol, só que o eclipse, esse eclipse, ele é o eclipse da lua. Peraí, cadê? Tem uma coisa. Parece que tá ali na 8. Não, peraí. Eu tô no dia certo? Não, tô no dia 6 ainda. É, não. Dia 7. Dia 7, então, ó, então o Sol vai estar no grau 15, mas ele ainda está muito perto do seu Sol. Só que não é o Sol que está eclipsado, é a Lua, tá? Então você vai estar com o seu Sol em oposição à Lua. Isso aqui é um confronto, é um contraste, né, de você ressignificando. A parada aqui, Ana, é que esses eclipses, tanto esse quanto o do dia 21, eles vão reconfigurar coisas dentro de você relacionadas aos seus padrões ou às suas crenças limitantes sobre relacionamento, tá? Essa que é a história. Os dois. Justo. Relacionamento, sexualidade, é isso que vai estar se movimentando. Então, claro que você vai estar com o Sol em oposição à Lua eclipsada, né? Como se o seu Sol estivesse eclipsando a Lua, né? Então, assim, coisas talvez venham à tona, coisas do passado, talvez alguma dor, talvez alguma mágoa, algum sentimento, né, do passado podem vir à tona, podem aparecer para você. Vai estar junto com Mercúrio aqui e aquela história, a sua Vênus ela participa, né, desse. Na verdade, a Vênus ela vai estar exata no Sol e na Lua, na hora do eclipse, no momento do eclipse, ao Sol e oposta à Lua, né? Então é isso mesmo, um reposicionamento, um realinhamento em relação a como você vê relacionamentos, como você encara. E aí, vamos ver aqui o do dia 21. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. O do dia 21, eles já estão. Eles vão estar. O Sol vai estar sobre o seu Quirón. O eclipse solar ele acontece sobre o seu Quirón. Então, num primeiro momento, pode sim te trazer alguma dor, te reacender alguma ferida antiga, alguma algum trauma, alguma dor, alguma. Porque é o Quirón natal, né? Então é alguma coisa do passado que vem à tona. Mas enquanto o processo de cura é muito potente, porque o Sim. eclipse ele transforma, ele muda. Não E é resta. o tema do ano, né? Coisas do passado sendo limpas, né? Sendo curadas. Exatamente. As Então, coisas do passado sendo é limpas. É bem isso. justo. Então, Relacionado também a esse campo de autoestima e de coisas pessoais. você vai estar exatamente passando por um retorno de Marte na casa 3.
com Plutão passando pela sua lua. Então, tem assim muita coisa sendo ressignificada nesse campo da afetividade, sabe? Da afetividade, da força de ação, tudo isso. Ótimo. Tá ótimo. Tem Tá várias pistas ótimo. agora. Que bom, é. Muito obrigada de novo. Nada, Realmente não. veio. Muito bom. Depois eu te envio, tá? Tá bem, tá Um bem. beijo. Um beijo, obrigada pelo horário. Desculpa se tá muito cansada. Manda beijo pra todo mundo aí. Tá bom, mando sim. E Beijo, querida. beijo. Tchau.